Efésios capítulo 1, versículos de 20 a 23. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças pelo dom da salvação em Cristo Jesus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Graças te damos porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração, nem aparta de nós a sua graça. Abençoe esse trabalho e a pregação do Evangelho, e que nós, pelo poder do Espírito Santo, tenhamos o coração mudado. Em nome de Jesus. Amém. Essa passagem que está diante de nós trata-se da exaltação de Cristo. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa, e dessa forma o será para sempre. Na sua humilhação, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e se fez semelhante aos homens. Ele nasceu em uma manjedoura de Maria, pelo poder do Altíssimo, que a envolveu com a sua sombra. Teve suas limitações aqui na terra, teve angústias, fome, sede, cansaço, mas sem pecado. Foi sujeito à lei de Deus, cumprindo-a perfeitamente. Sofreu em sua alma e em seu corpo os mais cruéis e penosos suplícios. Foi crucificado, morreu e foi sepultado, mas não viu a corrupção, sendo certo que ressuscitou dos mortos no terceiro dia, com o mesmo corpo que tinha sofrido. Depois subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão com o mesmo corpo que possuía, e retornará em glória para julgar os homens e os anjos. Mas esse texto não se trata da humilhação de Cristo, e sim da exaltação dele. Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vamos considerar essa porção preciosa da palavra de Deus sobre o tema o Cristo ressuscitado. E eu vou considerar em primeiro lugar com os ouvintes a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus. Em segundo lugar, nós temos a autoridade do Senhor e em terceiro lugar, a relação dele com a sua igreja. Com a relação à ressurreição e ascensão do Senhor Jesus, nós lemos no início do versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse pronome, o qual, claramente nos remete ao contexto anterior, onde é nos dito que o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a eficácia da força do seu poder. Sendo assim, nós temos a ação do Espírito Santo de Deus ressuscitando o Senhor Jesus e fazendo-o sentar à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder, e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Essa participação da ressurreição e ascensão do Senhor Jesus não foi apenas do Espírito Santo, de acordo com o nosso texto aqui, mas o Pai e o próprio Senhor Jesus também tomaram parte dela. Vejam como o Pai ressuscitou o seu Filho. Por exemplo, em Atos 2, 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Outra passagem que o Pai ressuscitou Jesus está em Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Apenas mais uma passagem, 1 Coríntios 6, 14. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Estão aí, portanto, algumas afirmações
que Deus ressuscitou o seu Filho Jesus. Mas existem outros textos que o próprio Senhor Jesus tomou parte da sua ressurreição. Em João capítulo 2, versículos 19 a 21, Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Vejam como Jesus tem o poder da morte e da ressurreição. Em João 10, versículos 17 e 18, diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. E logo depois ele diria: eu sou a ressurreição e a vida. Observe que toda a ação da Trindade santa e bendita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder e glória, participaram da ressurreição de Cristo, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Mas Paulo informa a igreja dos Efésios que ele sentou à direita de Deus nos lugares celestiais. Sentar-se à direita significa autoridade. Aqui e ali nós vemos pessoas ao lado de alguma autoridade na TV, se mostrando que também tem autoridade. Depois de 40 dias da sua ressurreição, o Senhor Jesus foi levado às alturas e uma nuvem cobriu os olhos dos apóstolos, recebendo muito maior glória e honra do que no seu estado de humilhação como Deus homem. Essa autoridade lhe foi dada porque na terra ele não tinha tanta autoridade antes da ressurreição. Ele orou ao Pai: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Aqui na terra, o Senhor Jesus não tinha tanta glória. Pedro disse em Atos 2, a esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus. Portanto, quando é nos dito aqui no versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, Paulo nos chama a atenção para essa glória, esse resplendor, esse poder do Senhor com a mesma autoridade do Pai. O fato do Senhor estar à destra de Deus Pai não significa que ele está eternamente preso no seu trono. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, diz que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, mas assentou-se à destra de Deus como um sinal de autoridade e que sua obra redentora estava completa. Ele pôde sentar ao lado do Pai depois de ter dito na terra: tudo está consumado. Quando Paulo diz, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, significa que o Senhor Jesus tem autoridade sobre todo o universo criado, inclusive as atividades do céu. Nós estudamos o versículo 10, que diz, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ele agora, junto com o Pai e o Espírito Santo, é o Todo-Poderoso. Apocalipse 1,8 diz, eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja só, o que há de vir, o Todo-Poderoso. O salmista disse lá no Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Que bênção sabermos que Jesus está assentado à destra do Pai, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Que bênção lembrar das promessas do nosso amado em João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós. Graças a Deus por termos esse Salvador bendito. Que Salvador amigo! Que Senhor Jesus amado! Mas a passagem continua e nós temos a relação dele com a sua igreja descrita aqui no finalzinho do versículo 22 e 23. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Depois de Paulo descrever essa extraordinária autoridade do Senhor Jesus Cristo, mediante sua ressurreição e ascensão, enfatizando o excepcional poder do Espírito Santo no versículo 19, que é nos dito, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Veja só, o mesmo poder que sustenta o mundo, esse mesmo poder sustenta a igreja. Não é pouca coisa pertencer à igreja. A igreja é um instrumento, um meio pelo qual o Senhor Jesus é glorificado. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a igreja é o meio mais excelente para que o nome do Senhor Jesus seja honrado, exaltado, para que a pessoa dele seja glorificada e para que os seus atributos sejam dignificados. O mundo não conhece a Deus e não glorifica a Deus. Pelo contrário, o mundo glorifica o diabo, a soberba da vida e a concupiscência da carne. Se nós quisermos entender tudo aquilo que vem acontecendo desde a criação, na história, temos que olhar para a Igreja de Cristo, desde a queda de Adão. Aqueles impérios antigos sublimados, os babilônicos, persas, egípcios, gregos, romanos, mas que também foram abatidos, aqueles imperadores enobrecidos, sendo levantados, caídos e destruídos, tudo foi por causa da Igreja e em benefício dela. Ninguém compreenderá as raízes pelas quais aqueles grandes impérios eram exaltados e caídos, a não ser se estiver olhando para a Igreja de Cristo. E Paulo agora diz, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Todo esse poderio foi dado à Igreja. Ela pode sofrer nesse mundo, mas não nos novos céus e nova terra. E quando Paulo diz o deu à igreja, a qual é o seu corpo, ele se utiliza de uma metáfora que diz respeito à união vital entre o cabeça e o corpo. Jesus e o seu povo predestinado. Só aqui em Efésios nós temos a metáfora dos concidadãos dos santos, da família de Deus, do novo homem criado, do edifício, mas tem outras figuras em outros lugares também no Novo Testamento. A igreja é comparada com a noiva de Cristo, uma videira, oliveira, lavoura, colheita, novo templo, não construído literalmente com pedras, mas coluna e baluarte da verdade. Cada uma dessas metáforas nos ajuda a compreender a riqueza do privilégio que o povo eleito de Deus possui. Nós estudamos no versículo 18 sobre a riqueza da glória da sua herança nos santos. Que privilégio pertencer à igreja! Eu lembro aos meus ouvintes que ou você pertence ao mundo ou à igreja. Ou você é filho do diabo ou de Deus. Ou está nas trevas ou na luz. Ou é amigo ou é inimigo. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Percebe o poder de Deus? Quando Paulo diz, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, a metáfora do corpo de Cristo deve aumentar a nossa dependência mútua e a diversidade dos dons no corpo que Deus concede a cada um. Todos os membros do corpo são úteis e importantes. Paulo disse aos Coríntios no capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 15 a 20, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo?
O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. A lição imediata aqui, temos que atentar não propriamente para o que é nosso, mas também para o que é dos outros. Cristo, igualmente, entregou a sua vida para os irmãos que achamos menos importante, inculto, problemático, fraco, mas todos são igualmente importantes dentro do corpo, porque fazem parte desse corpo glorioso, místico do Senhor Jesus. Finalmente, no versículo 23, nós lemos: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que Paulo quer dizer com o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas? É uma expressão surpreendente, meus ouvintes. Cristo é o agente da obra da criação. Também Cristo é o agente da obra da providência e também da redenção. Nós lemos no capítulo 4, versículo 10 dessa carta: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele está presente no universo criado. Ele está presente nas árvores, nas forças da natureza, nos animais. Ele está presente onde tem os anjos, nos homens. Tudo é mantido e vivificado por ele. Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. No original, aqui no grego, fica difícil a tradução porque a expressão a plenitude daquele que a tudo enche, daquele que há, não consta no grego. Mas o sentido é que Cristo é completado pela igreja. Essa expressão de Paulo, o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, não se trata do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa da Trindade. Porque ele é perfeito e pleno e não precisa de nada. Ele agencia, ele rege todo o universo. Mas estamos falando do mediador, do Deus homem, do Verbo encarnado. E o texto nos revela que, embora sendo Jesus Cristo Todo-Poderoso, é completado pela igreja. Veja só a nossa importância. O Senhor Jesus, o cabeça, ele é completado pelo corpo. E é natural, pois o noivo não está completo sem a noiva. O alicerce está incompleto sem o edifício. Os concidadãos serão foragidos sem o país. A família não está inteira se não estiver unida. Uma lavoura, uma videira, uma oliveira não estão concluídas sem os frutos ou a colheita. Que maravilha eu e você, meus ouvintes! Somos membros desse corpo misterioso de Cristo e que está sendo formado. A plenitude dos gentios e judeus vai se formando. E o Todo-Poderoso está sendo completado pelo corpo. E quando percebemos melhor essa verdade da natureza do poder de Deus que opera em nós, ficamos admirados. O mesmo Espírito que opera na cabeça, ou seja, no Senhor Jesus, opera no corpo. Em nós, membros do seu corpo, da sua igreja. Por isso, nos deve levar ao desejo de mortificar a carne para a glória de Deus. Viver uma vida piedosa para a honra do seu nome, como Cristo viveu. Quando ele retornar em glória e essa obra da redenção se completar, reuniremos com ele em um piscar de olhos e vamos julgar os anjos, reinar com ele, desfrutar do mesmo corpo que o dele. Claro, se ele é o cabeça e nós o corpo, teremos a mesma semelhança da sua ressurreição. Paulo falou isso em Romanos 6,5. Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Essa é a relação do corpo com a cabeça que Paulo queria que os efésios discernissem melhor. A pergunta é, já que fazemos parte do corpo, unidos com o Senhor Jesus, vou construir a minha vida com objetivos mundanos? Vou viver no pecado? Nem pensar. Jamais. Esse é o sentido dos versículos 22 e 23. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo é completado pela igreja. Veja que união mística, indizível, extraordinária mesmo. Apenas para concluir, eu chamo a atenção dos ouvintes para 3 lições. A primeira lição diz respeito ao significado doutrinário da ressurreição e ascensão de Cristo. Ela nos comunica a regeneração e a justificação.
Foi por causa da ressurreição de Cristo que o novo nascimento dos eleitos se tornou possível. Pedro disse que Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E foi por isso que Paulo disse no capítulo 2, versículos 5 e 6, que se Deus quiser haveremos de considerar, e pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando é nos dito aqui no versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, isso nos comunica grandes bênçãos da regeneração e da justificação. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação, disse Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 25. Eu lembro aos ouvintes que a diferença de regeneração e justificação é que na regeneração nós adquirimos vida na pessoa bendita de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Nós estávamos mortos e o Espírito Santo nos deu vida juntamente com Cristo. Isso é regeneração, novo nascimento. Na justificação, nós somos absolvidos como condenados, culpados, somos absolvidos e livres da nossa culpa. O Senhor Jesus pagou a pena dos nossos pecados, cumpriu cabalmente a lei, atendeu todas as demandas legais e nos absolveu gratuitamente pela sua graça. Que bênção lembrar dessas verdades. Que grande Deus em nos dar o Senhor Jesus Cristo para que morresse, ressuscitasse e ascendesse até os céus para nos proporcionar tão grande bênção do novo nascimento e da justificação gratuitamente apenas pelos méritos do Senhor Jesus. A segunda lição é o fato de ter Cristo ressuscitado e ascendido aos céus para continuar exercendo o seu ofício sacerdotal, intercedendo pelo seu povo predestinado. Ele se deu na cruz como perfeito sumo sacerdote, mas agora ele é o nosso advogado e intercede por nós. Romanos 8,34 diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus 7,25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que advogado maravilhoso! Somos pecadores e culpados e nada melhor do que o próprio Senhor Jesus para suplicar, interceder por nós. Por isso ele está acima de todo principado e potestades, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A última lição é o privilégio que temos dessa união inefável e maravilhosa de ser corpo de Cristo, e ele ser completado por nós, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso nos leva a uma responsabilidade muito grande. Vou viver para a glória dele? Ou vou viver para a família, para ganhar dinheiro, para a minha comodidade? Vou viver no pecado ou vou procurar ardentemente se separar dele? Vou viver uma vida piedosa ou vou viver nesse mundo consentindo com sua ideologia e pensamento? Que responsabilidade do corpo de Cristo completar a cabeça. Cristo é incompleto sem a cabeça. A cabeça é incompleta sem o corpo. Que Deus nos dê a graça pela iluminação do Espírito nos olhos do nosso coração a compreender essas verdades maravilhosas, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe. Amém.